Então tá certo. Hoje eu queria falar com vocês, que bom que tá dando certo aí para ver. E também espero que não esteja atrapalhando. Deixa eu só puxar aqui, ó, um pouquinho mais para cima para não atrapalhar vocês. Aí, ó. Hoje eu quero falar sobre um assunto aí, que é o alto custo de um orgulho indomável. Pois é, sabe quando a gente fica orgulhoso, a gente fica assim, nossa, né? Bravo, sim. É isso que acontece quando a gente se encontra em um momento em que se controlar é pedir demais, na verdade. Tem alguns momentos da vida que se controlar é difícil. Meu, você tá vivendo um negócio intenso assim, você fala, cara, tá difícil me controlar. Tá difícil me controlar, né? E é assim que se sentem, galera. O pessoal que já passou por um erro médico. Pois é. A galera que já enfrentou aí, né, sei lá, estava lá no hospital, foi fazer uma cirurgia, ou enfim, né, teve um tratamento lá que percebeu que aconteceu um erro no tratamento dela. Nossa, pensa como o ser humano fica chateado, fica bravo, fica indomável, né? O ser humano se sente muito bravo quando isso acontece, né? Quando acontece um erro médico, né? Então, os pacientes sofrem bastante e, ao mesmo tempo, o médico sofre muito mais, né? Porque, afinal de contas, foi ele que errou. Agora, sobre esse assunto, você deve estar se questionando aí, nossa, pastor, você está falando aí de erro médico, né? Por que eu estou falando disso, galera? Porque essa semana eu vi uma reportagem, claro que ela não é atual, tá? Uma reportagem bem antiga que eu tinha guardado há um tempo atrás, mas eu fui resgatar essa semana essa reportagem. Eu achei muito interessante. É de uma revista lá dos Estados Unidos, que é esse nome aqui da revista, né? US News and World Report aí. E essa revista, eles trouxeram essa reportagem de que atualmente lá nos Estados Unidos, lá no estado, principalmente de Michigan, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos cada estado tem suas regras, né? Então, se você for lá no Texas, tem as regras deles. Se você for lá para Washington, vai ter as regras dos caras. Então, cada estado tem os seus. Mas lá nesse estado de Michigan aconteceu o seguinte: o sistema de saúde deles lá, principalmente vinculado à Universidade de Michigan, tomou uma iniciativa tanto quanto inovadora. Qual foi essa iniciativa? Ó, o sistema de saúde deles foi o pioneiro nesse método aqui, que eles chamam aí de, enfim, não vou saber ler essa palavra ali, mas que significa a transparência do pedido de desculpas e oferta. O que é isso aí? Que eles inventaram essa ideia inovadora. É o seguinte, quando acontece um erro médico, os pacientes vítimas dos erros que aconteceram, eles rapidamente são informados de que aconteceu um erro médico e recebem então um pedido de desculpas oficial, né, e uma proposta já de acordo daquele erro que aconteceu. E, como consequência, agora a parte interessante da notícia é essa. Não é apenas que os médicos pedem desculpa lá e que se faz um acordo rapidinho. Mas o legal é que o fato de pedir desculpas reduz, né, que é o que eles estão dizendo aqui, ó. O hospital, os custos, né, que o hospital tem no sistema jurídico, de enfim, né, quando acontece o erro médico, normalmente o paciente tem o direito, então, de ir atrás dos seus direitos, e aí alguns chamam advogado e tudo mais, isso entra na justiça e depois vai resultar em uma boa grana, né? Mas aconteceu o seguinte, ó, o custo do sistema jurídico deles caiu, galera, cerca de 60%, com 36% menos de processos que agora são abertos. Então, veja só, chegou-se à conclusão, então, né, e esse aqui é um dos advogados lá desse sistema ali que eles estavam abrindo, que é o Dr. Richard aí, Wolfman, né? Ele também deu a reportagem dele, a entrevista dele, falando de que, na real, eles perceberam que os médicos podem desarmar os pacientes com um simples gesto, falando o seguinte: eu poderia e deveria ter agido melhor. Sinto muito, peço perdão. Veja só, um pedido de perdão pode reduzir e muito todos os processos que são abertos. E outra,
faz com que a pessoa, na verdade, que aconteceu algo de errado com ela, se sinta amparada pelo próprio médico, reconhecer o seu erro, admitir ele e então tentar ali já um acordo com o paciente. Legal isso, né? Interessante perceber que nesse momento o orgulho ele deve ser deixado de lado. Então, o orgulho ele deve ser colocado de lado, a humildade entra em ação e agora então com a humildade tudo se torna mais fácil, não é verdade? E tá aí uma reportagem para mostrar isso pra gente, trazer uma evidência disso. Agora, você por acaso já ouviu falar da história de Christine Royals? Ouviu falar dessa mulher? Talvez não, talvez sim. Se você ainda não ouviu falar da história dessa mulher, eu vou já te dar aqui uma palhinha do que foi que aconteceu nessa história aqui da vida dessa mulher. Essa mulher, ó, ela era uma funcionária, tá, de um restaurante lá em South Portland, no estado americano do Maine, e ela conseguiu um tempo, galera, para ela ir no médico, né? Afinal de contas, a vida é muito corrida, você sabe como funciona, né? Muito trabalho para pouco tempo de lazer, né? E às vezes a gente até esquece de cuidar da própria saúde, só de tanto trabalhar. Os professores são aí uma prova viva disso. Tem que ficar lembrando de beber água, tem que ficar lembrando de, sabe, se cuidar de si mesmo, porque a correria é muito grande. Mas o mesmo aconteceu com ela. Ela estava na correria, ela estava no dia a dia dela trabalhando. Quando ela achou tempo para ir no médico, foi difícil, porque ela chegou lá e ela estava com um problema maior do que ela imaginava. O diagnóstico dela é que ela tinha uma lúpus. Lúpus é uma doença muito louca. Só que o problema não era só isso. É que a lúpus dela tinha uma vasculite associada. E o anticorpo, né? Eu já não entendo tanto dessa parte de medicina aqui, mas tá aqui, ó, anticitoplasma de neutrófilos, e era uma doença autoimune, ou seja, uma doença complicadíssima, que afetava os vasos sanguíneos, e ela descobriu que os seus 2 rins estavam com defeito, estavam quase que inativos, ou seja, os 2 rins dela estavam quase que parando, e ela precisava então de um transplante de rim urgentemente, afinal de contas, com um só você vive, agora sem nenhum você não vive, né? E imagine, né, ela deve ter feito então aquele sistema de que a pessoa vai no hospital, né, e enfim, faz todo aquele processo, que eu esqueci o nome agora, me deu um branco, mas você sabe aquele processo que a pessoa fica com os aparelhos lá, né, para fazer um sistema que o rim dela, filtrar o que o rim dela não está fazendo, né. Enfim, ela era uma moça de apenas 23 anos, e ela entrou numa lista de transplante, tá certo? Só que era uma lista muito grande, mais 100 mil pessoas na frente dela, imagina. Esperança quase zero, né, de conseguir. Só que ela fez um ato muito louco. Ela escreveu, galera, na janela do carro dela, assim, ó, que ela precisava de um transplante e que quem pudesse doar um rim, por favor, entrasse em contato com ela, e colocou o telefone dela. Queria que você desse uma olhada nisso. Vou entrar ali no YouTube agora para você ver um pouco mais dessa história. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Pegar lá, ó. Já tá aberto aqui. Aí. Ah, não deu certo. Deixa eu sair e compartilhar de novo. Fica mais fácil. Aí. Agora deu certo. Olha só a situação. Vocês estão vendo agora o YouTube, né? Sim. Ah, então tá bom. Ó, deixei aqui a legenda já no automático para vocês entenderem, né, no português. E essa aqui é a entrevista aí do jornal lá de Portland, da história dessa mulher. What's that? Women in marshmallows. Yep. Yuck. This is one of the best parts of the day for Christine Royals, reading with her son, Talon. And this is one of the worst. The 10 hours she's tethered to the machine that helps keep her alive. There's one bag and then 2 hang down here. And Christine has been on dialysis for the past year after being diagnosed with an autoimmune disease that led to kidney failure. I didn't know anything about kidney failure at all. So I was like, am I going to die? She was put on a waiting list for a transplant, but decided to do more than wait. She went public, advertising her need for a kidney donor on the back window of her car.
Olha só, vou até dar uma pausa para você ler isso aqui, ó. Ela escreveu lá, ó, looking for someone to donate me their Kindle, ou seja, procura alguém para me doar o seu rim. Must have tipo O, ou seja, precisa ser do tipo O, né, o sangue da pessoa. E aí ela colocou, então, o telefone dela e ela escreveu ainda assim, ó, você precisa apenas de um. My fiance thought it was kind of weird. It might have been weird, but it worked. Josh and Ashley Dahl Layton, who live in Wyndham with their 3 young boys, just happened to drive by Christine's car last fall. I looked over and I go, oh my God, that's the saddest thing I've ever read. And he's like, what? And I read it out loud to him and he's like, did you get the number? Text her right now. After extensive testing, Josh, an officer with the Maine Department of Corrections, found out that he's a strong potential match for Christine. In my heart, I know it's the right thing to do, so I want to do it. For the past month, Christine, Ashley, and Josh have been texting and sending messages back and forth on Facebook. They met for the first time this week. Hi. How are you? Good, how are you? Good, it's good Nice to meet you. You too. Like when you text me originally about like how like he's gonna like, you know, oh my God, he's gonna donate, I seriously started bawling my eyes out in the car. Josh has a few more tests to undergo before things are finalized. The transplant surgery has been tentatively scheduled for mid-May. That one. He expects to be out of work on unpaid leave for about a month. So Christine is now trying to raise money to help the family that's helping save her life. But Josh and Ashley say this isn't a debt to be repaid. It's just the right thing to do. So I want these boys to know that if somebody is in need and somebody needs help, you do whatever you can to help them. I want them to know that these aren't just words that I'm telling them, that I actually did something to help somebody. For Josh Dahl Layton, it really is as simple as that. And that was the Hi Mason. In Wyndham, Susan Kimball, Portland Press Herald. No, they don't talk yet. Not yet. They're pretty little. He's clapping for you. You go, yay. Enfim, galera, deixa eu voltar lá para os nossos slides, para agora a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Aí. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte, essa moça, a Christine, ela escreveu no carro dela que ela precisava de um doador. Essa família ali que você viu no vídeo leu a mensagem e o cara falou, é o que é certo a se fazer e eu vou doar o meu rim para ela. E foi isso que ele fez. Ele doou o rim para essa estranha, porque afinal de contas a gente vive só com um. E ele quis fazer isso porque era o certo a se fazer. Então achei muito legal essa história, porque realmente foi algo assim inesperado que aconteceu, por causa que ela foi humilde o suficiente para escrever, né, no para-brisa do carro. Meu, são até coisas inovadoras, né? Tipo, ninguém faria isso, imagina. E ela foi ousada o suficiente para escrever isso, afinal de contas, né? Uma questão de vida ou morte. Mas mesmo assim, né, ela teve que deixar o orgulho dela de lado, porque você poderia simplesmente ficar esperando na lista lá, como todo mundo faz. Mas não, ela foi então e escreveu isso no carro dela e Deus foi bom e aconteceu ali um milagre de uma pessoa passar, olhar e querer ajudar e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje em dia ela já vive com esse novo rim, né? E agora a vida dela tá bem melhor, não precisa mais fazer hemodiálise e tudo mais e continua bem de saúde, né? Essa é a história da Christine. Vou passar agora aqui. Eu achei legal porque ambas as histórias, tanto a do pessoal lá, né, dos médicos que agora pedem o pedido de desculpa e tudo mais, e a vida deles melhora, como na história dela, de que ela colocou também a parte de trás do vidro do carro, que ela precisava de um novo rim, isso mostra que eles tiveram humildade de se expor. Porque uma coisa difícil para o ser humano, e era nisso que eu queria chegar com todas essas histórias, é isso aqui, ó. Para o ser humano se expor é algo muito difícil. Porque para a gente se expor, a gente tem que, sabe, estar muito seguro de si. É isso mesmo. A gente tem dificuldade de se expor em várias situações, justamente porque a gente fica com medo que as pessoas vão pensar, a gente fica com medo, né, enfim, se eu fazer isso, o que o outro vai pensar de mim? Ou, eu sou médico, nossa, se eu falar que eu errei, meu Deus do céu,
né, eu assumi o meu erro e tal. Ou, enfim, ali a mulher, né, ela expor a situação da saúde dela para todos, né, ficarem sabendo. E em ambas essas histórias, essa humildade de se expor salvaram o dia, né, salvou ali o problema deles. Né? Então foi um ato realmente de grande humildade em que eles escolheram se expor. Agora, por que é difícil para o ser humano ser humilde, para a gente se expor? Né? Qual é essa nossa grande dificuldade? E aí eu queria que a gente desse uma olhada nesse pequeno videozinho que vai falar sobre a humildade. Opa. Você se considera uma pessoa humilde? Eu sou o André, doutor em psicologia, e para mim, quanto mais eu estudo sobre a mente humana, mais fica claro que a nossa percepção da realidade é limitada por diferentes fatores. A humildade é o quanto uma pessoa tem uma visão relativamente precisa de si mesmo e leva em conta as necessidades e o bem-estar dos outros ao interagir com eles, ao invés de se focar mais em si mesmo. Pessoas mais humildes têm melhor capacidade de perceber e reconhecer suas próprias forças e fraquezas, perceber as limitações das suas crenças, são mais modestas ao falar de si mesmas, mais abertas a novas perspectivas e respeitosas ao interagir com os outros. As pessoas costumam preferir fazer amizades e iniciar relacionamentos românticos com quem elas percebem como mais humildes, ao invés de arrogantes. É como se a humildade fosse um sinal do quanto alguém é acessível e confiável em relacionamentos. Afinal, pessoas mais humildes tendem a se importar mais com as necessidades das pessoas com as quais elas se relacionam, ao invés de se focarem só nelas mesmas. Isso pode ajudar a fortalecer o comprometimento nos seus relacionamentos e estimular a gratidão. A humildade é muito útil durante conflitos. Por exemplo, se você acaba ofendendo um amigo, a sua humildade pode te predispor a realizar ações reparativas, tais como fazer um pedido de desculpa e a perdoar um amigo mais facilmente quando ele te ofender. Se você for uma pessoa mais humilde, você provavelmente também será mais aberto a aceitar novas visões sobre as coisas e estará mais disposto a mudar suas ideias durante uma conversa ou diante de novas informações. Pessoas mais humildes tendem a sentir maior satisfação com a vida, saúde mental e física. Além disso, a humildade pode funcionar como um escudo psicológico, diminuindo o impacto negativo do estresse no bem-estar das pessoas. Apesar da maioria dos pesquisadores da humildade falar dela como algo positivo e desejável, ela também pode se relacionar com uma visão mais negativa de si mesmo, insegurança e vergonha de receber elogios. Então, nem sempre que alguém é visto como humilde significa que isso é algo benéfico para a pessoa, já que a sua aparente modéstia pode esconder uma tendência a se autodepreciar ou a ser excessivamente submisso aos outros. Na verdade, pessoas mais humildes não costumam apresentar esse tipo de problema com autoestima, mas quando olhamos só para o comportamento humilde manifestado pela pessoa, pode ser difícil saber se é apenas a humildade dela que está em jogo ou se existe uma autodepreciação envolvida. Algumas pessoas tentam passar uma boa impressão para os outros ao se gabar de forma humilde, por mais estranho que isso possa soar. Isso acontece quando a pessoa destaca uma qualidade sua, mas disfarça isso na forma de uma reclamação para parecer mais humilde. Por exemplo, alguém poderia postar uma foto com cara de cansado e colocar na legenda: "Como é chato ser perfeccionista, dá muito trabalho!" Ou uma foto do próprio rosto com a legenda: "Já cansei das pessoas me confundindo na rua com a Angelina Jolie. Ai, que saco!" Na prática, as pessoas costumam achar isso pouco sincero, o que torna essa estratégia de autoapresentação pouco eficaz. Talvez você tenha receio de admitir os seus erros, porque acha que vai ser visto ou vista como menos competente pelos outros. Mas na verdade, pessoas que admitem os seus erros tendem a ser vistas como mais amigáveis e humildes. Sabe o que realmente tende a passar uma impressão negativa? As pessoas perceberem que você errou, que não é capaz de perceber que está errado, e você ainda querer defender o seu erro com unhas e dentes, ao invés de só admitir que estava errado. Por mais bonita que a humildade seja na teoria, nem sempre é fácil se comportar de forma humilde. Muitas vezes, pode ser humilhante ter que admitir um erro,
ou aceitar que uma ação ou ideia sua estava equivocada. Como já falamos em outros vídeos, as pessoas têm necessidade de manter uma imagem positiva de si mesmas. A notícia boa é que a humildade é como um músculo. Quanto mais você exercitá-la, mais forte ela vai se tornando depois. Tá aí. Queria que a gente... Peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Por algum motivo saiu aqui. Queria que a gente pensasse um pouco sobre essa humildade, principalmente na parte final, né? Que ele fala assim que, na realidade, a humildade é como um músculo. Quanto mais a gente pratica ela, mais exercita ela, mais fácil se torna da gente ter ela na nossa vida, né? Da gente exercer ela. E também o fato ali de que é difícil para o ser humano ele ter que agir com a humildade. Afinal de contas, é difícil você se expor, né, a todo tempo. Porque é difícil para o ser humano ele reconhecer as suas fraquezas. Entende? É difícil para o ser humano reconhecer que ele é falho, que ele erra também, né? Só que quando a gente reconhece as nossas fraquezas, nós nos conectamos, né, uns aos outros, porque todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem as suas debilidades. E juntos a gente é bem mais forte. Queria chamar sua atenção para o seguinte: existe muitos grupos de pessoas que reconhecem a sua fraqueza, né? Você talvez em algum filme já ouviu falar dos grupos, né, do AA, né, das pessoas que têm um problema com o alcoolismo. Elas se reúnem para se fortalecer em cima do problema delas. Você já deve ter ouvido falar das pessoas que têm o problema, por exemplo, de comer demais, né, que tem o vício da comida, e elas se reúnem justamente para se fortalecer umas às outras. Tem a galera que é viciada no consumismo, ou seja, né, tem o problema de querer comprar tudo, cara. O que vem na frente quer ter, quer possuir. E elas se reúnem, então, para se fortalecer. E tem a galera que tem o problema do pecado, que somos nós que vamos para a igreja, né, que damos a oportunidade, então, de nos fortalecermos, né, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E sobre a igreja que eu queria falar hoje com você, a importância dela na nossa vida. Quando a gente tem a humildade de reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas fraquezas, nossas limitações, então a gente entende que somos pecadores, sim, precisamos de ajuda nessa nossa condição, e para isso nós vamos para a igreja, não é mesmo? E lá nós encontramos um grupo de pessoas que passam pelo mesmo problema. Então, quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, a gente vai até a igreja, a gente está reconhecendo que não somos os únicos que estão na mesma condição ali. E justamente é isso que nos faz a gente se fortalecer. Então, nessa minha aula de hoje, eu queria te fazer um convite. Né? Aonde quer que você esteja, hoje em dia a gente pode estar junto online. A gente pode estar em qualquer lugar desse planeta aí e a gente estará juntos online. E todos nós temos uma mesma debilidade. Nós somos pecadores, nós temos nossos defeitos e a gente precisa se fortalecer. E é por isso que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o intervalo vida. Você se lembra do intervalo vida que acontecia aí na sua escola? A gente faz toda quinta-feira à noite. Deixei aqui para você também o meu WhatsApp. Se você quiser estar com a gente, me manda uma mensagem, sabe? Se você ainda não está fazendo parte lá do intervalo vida, né, de estar toda quinta-feira à noite ali às 8 horas com a gente bate um papo assim sobre a Bíblia, né, sobre os problemas que a gente enfrenta todo dia. Então, quer dizer, toda quinta-feira, né, às 8 horas, se você tiver um tempinho, a gente conversa ali uma meia hora, geralmente, sabe? A gente abre a Bíblia, conversa, bate um papo, leva uma meia horinha. Então, me manda um WhatsApp aí, fala que você quer estar lá com a gente. Se você também no sábado, não sei o que você faz no sábado de manhã, por exemplo, a gente tem uma galera que a gente se reúne todo sabadão às 10 da manhã para a gente se fortalecer. A gente abre a Bíblia, o pastor Mateus está lá comigo também, a gente se conversa, né? A G está lá também, a Mariana, a galera aí se reúne para a gente falar de Deus, para a gente falar
dessas nossas fraquezas também. Afinal de contas, nós somos a igreja. Nós podemos ajudar uns aos outros quando a gente reconhece também as nossas debilidades. Sobre isso que eu queria falar com vocês nesse dia de hoje. Espero que você tenha conseguido ver aí aquele vídeo também no YouTube ali, por mais que a legenda ela estava, né, no automático. Espero que você tenha conseguido entender tudo. Espero também que você não seja orgulhoso na sua vida de falar assim, não, eu não vou na igreja, não, dá aquele argumento que a galera traz, né? Ah, porque lá é cheio de pecador, lá é cheio de gente hipócrita. Pois é, galera, mas sempre é bem-vindo mais um. Não é verdade? Todos temos os mesmos problemas. Somos doentes tentando achar um tratamento. Então tá aí o convite. Se você quiser, fique à vontade aí, ó. Depois essa aula vai estar gravada, vai estar postada no Eclass. Se você não deu tempo de anotar ali, pega lá, amanhã já vai estar no Eclass, meu número, me manda mensagem. Fala, pastor, como é que faz esse negócio aí? Sabadão, tô sem fazer nada em casa, enfim. Quero estar junto com vocês lá, a gente conversando de Bíblia e tal, quero me fortalecer. E a gente vai estar junto, vai estar unido aí. E juntos nós seremos sempre mais fortes, galera. Fique com essa mensagem na sua cabeça. Certo? Vamos fazer uma oração aqui então para encerrarmos. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais uma aula, por mais um momento que a gente teve aqui juntos. Meu Deus, obrigado também porque a gente entende cada vez mais que quando a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a gente entende que somos em muitos, Pai. Somos em muitos. Todos nós temos as nossas fraquezas, mas juntos, Pai, a gente pode ser mais forte. Junto a gente pode chegar mais longe. Te peço que o Senhor cuide de cada aluno também, das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, galera. Fiquem com Deus aí nesse dia de hoje. Deus abençoe a todos. Se cuidem. Tchau, professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, professor. Falou, galera. Falou, Brenner. Falou. Tchau, professor. Falou, professor. Falou.